Oi, meu nome é Laura Moraes, eu sou da turma 101 e o meu TA7 e TA8 interdisciplinar vai ser sobre a Roma, tanto Roma como sociedade e religião. Para a gente falar da Roma Antiga, tanto sociedade como religião, a gente tem que analisar separadamente cada um dos três períodos que o governo passou, o governo da Roma passou. Primeiro a gente tem a Roma monárquica, que foi de 753 a.C. a 509 a.C., a Roma republicana, que foi de 509 a.C. a 27 a.C., e a Roma imperial, que foi de 27 a.C. a 476 d.C. A Roma monárquica foi a primeira forma de governo e o poder ele se concentrava em um rei, no rei no caso, né? E possuía outros órgãos políticos, como a Assembleia das Cúrias, que reunia representantes das tribos que dividiam a população romana, e o Senado, que era formado por anciãos que fiscalizavam as leis. A sociedade desse período era bem dividida em torno da economia que era agropastoril. Como eu disse que ela era dividida, a gente pode pensar numa pirâmide. No topo da pirâmide a gente tem os patrícios, que eram os proprietários de terras e que possuíam a maior representatividade na política romana. Logo abaixo deles ficavam os clientes, que eram parentes dos patrícios, mas não possuíam terras e a sua representatividade política era bem menor. Logo após tinha os plebeus, que eram homens livres, mas que não possuíam direitos. E logo após os escravos, que podiam ser plebeus endividados ou pessoas de outros povos dominados por Roma. A religião de Roma é conhecida como mitologia romana, que tem inspiração dos vizinhos, que eram os gregos e etruscos. O povo romano acreditava em uma lenda sobre a criação de Roma, que era dos dois irmãos, do Rômulo e Remo, e essa lenda servia para afirmar que a Roma era protegida pelos deuses. As principais características da religião romana eram o politeísmo, que eram os deuses, vários deuses, né, de acreditar em mais do que um, né, e eles eram antropomórficos, ou seja, eles eram representados como humanos e possuíam características de seres humanos, como qualidades e defeitos. Então essa era a religião oficial que o Estado romano propunha e que prestava culto aos grandes deuses, por exemplo, Júpiter, Marte ou Minerva. Para os deuses eram realizados festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias. Os cidadãos, no âmbito privado, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, e faziam os cultos em casa. Aí, Roma republicana. Após a deposição do último rei romano, foi imposto a república, onde o Senado assume as funções do governo. Os gregos não ficaram satisfeitos com a experiência de o poder estar na mão de uma única pessoa. Assim, decidiram que deveriam ter dois governantes, chamados cônsules. Outra alteração que ocorreu foi a de que há mais instituição política, sendo elas o Senado, magistratura, cônsul, pretor, edil, censor e questor. A sociedade romana sofreu uma alteração considerável, já que os plebeus começaram a ascender socialmente e exigiram direitos como possuíam os patrícios e queriam participar da vida política da cidade. Para que os patrícios cedessem os direitos políticos aos plebeus, que eram a maioria do exército, saíram de Roma e só voltaram quando foi criado o Tribunal da Plebe. Porém, os patrícios ainda eram o topo da sociedade e a plebe os mais baixos antes dos escravos. E a religião sofreu pouquíssimas alterações, somente agregou um pouco de religião de outros povos que foram dominados. E a gente ainda tem a Roma Imperial, que foi a principal fase romana, que foi a última, em que houve a maior expansão territorial e agora ela é governada por um imperador, que é considerado um ser divino. A sociedade agora foi modificada, ao invés de ser de ser determinado o que era no nascimento, agora estava relacionado com condições econômicas do indivíduo. Agora ele podia ser senatorial, equestre e inferior, e cada nível se alterava a participação política e os direitos dos indivíduos. Em quesito à religião, houve um colapso.
pois foi agregado tantos povos ao império e cada um deles possuía sua própria religião que já não conseguiam controlar. Mas o que causou mais crise foi o cristianismo e sua filosofia religiosa, que é muito diferente de qualquer outra, e os cristãos foram perseguidos por muito tempo. E cada vez mais foi ganhando popularidade dentro de Roma, até que cessaram as perseguições e parte de Roma se tornou cristã e criou uma crise, pois o cristianismo não aceitava o politeísmo e isso contribui para a queda de Roma.